Olá, o livro de Levítico, com todos aqueles rituais antigos, pode parecer meio distante, né? Bem complexo. Mas nesta análise, a gente vai desmistificar tudo isso. Vamos ver como cada um desses sacrifícios funciona, na verdade, como uma sombra que já apontava para uma realidade muito maior. E a ideia central, o ponto-chave para entender tudo isso é exatamente essa. Esses rituais, que parecem tão complicados, eram como prévias. Pequenos trailers de algo muito maior que estava por vir. Cada detalhe, cada ato era um prenúncio. Entender isso muda tudo. Então, o nosso roteiro vai ser bem claro. A gente começa entendendo esse conceito de sombras, depois vamos explorar os tipos de ofertas, começando com as de devoção pessoal, passando pela de comunhão, a purificação do pecado e, por fim, a gente junta tudo no sacrifício perfeito. Certo, então vamos mergulhar no nosso primeiro ponto. Para entender o que vem pela frente, é fundamental a gente pegar essa ideia de por que esses sacrifícios são chamados de sombras. Pensa assim, uma sombra não é a coisa real, certo? Ela é só o contorno, a silhueta. Da mesma forma, esses rituais não eram o objetivo final, mas sim um reflexo de algo muito mais concreto que ainda estava por vir. Agora, vamos para a nossa segunda sessão, e aqui tem uma coisa bem interessante. As duas primeiras ofertas que a gente vai ver não eram primariamente sobre pecado. O foco era outro, sabe? Era sobre o relacionamento pessoal do adorador com Deus. Era uma expressão de devoção e gratidão. Vamos começar com o holocausto. Essa era, sem dúvida, a expressão máxima de entrega total ao Senhor. Era o ato de dizer, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou pertence a ti. Uma consagração completa. E o ponto crucial aqui, o que realmente define esse ritual, é o final. Dá uma olhada. Nada era retido. O animal inteiro era consumido pelo fogo no altar. Isso era um símbolo poderosíssimo de uma entrega total, sem reservas, de quem estava oferecendo. E isso, claro, ilustra de uma forma brilhante a ideia de um auto-sacrifício total. Essa entrega completa no altar era a sombra, a prévia do sacrifício de Cristo, que se entregou de uma vez por todas, de forma definitiva e completa. Bom, a seguir, a gente tem a oferta de manjares. Se o holocausto era sobre dedicação total, essa aqui era sobre gratidão. Era basicamente uma forma de dizer muito obrigado pelo pão de cada dia, reconhecendo que toda provisão, toda colheita vem de Deus. E os detalhes desse ritual são fascinantes. Olha só os ingredientes. Não podia ter fermento, que na Bíblia muitas vezes simboliza corrupção. E tinha que ter sal, era obrigatório. Chamavam de o sal da aliança, um símbolo de que o pacto com Deus era permanente, duradouro. Então, essa oferta de sustento, de pão, ela encontra seu significado mais profundo naquele que se declarou o pão da vida. A gratidão pela provisão diária já apontava para a provisão espiritual definitiva que ele traria. Então, até aqui a gente já viu ofertas de dedicação e de gratidão. A próxima tem um foco diferente: relacionamento, comunhão. Aqui, a ideia não era só dar algo para Deus, mas também compartilhar algo com Ele e com a comunidade. Essa era uma oferta de celebração. Era uma forma de literalmente ter uma refeição na presença de Deus. Um momento de alegria, de paz compartilhada. E a ação principal aqui, o coração desse ritual, era a refeição compartilhada. Olha que interessante como funcionava. Uma parte ia para Deus queimado no altar, outra parte era dos sacerdotes e a maior parte era do ofertante da família dele, para um banquete. Era um símbolo muito forte da comunhão restaurada entre Deus e as pessoas. E essa refeição compartilhada, essa festa, era mais uma sombra, uma prévia da comunhão que os crentes podem ter com Deus e uns com os outros por meio de Cristo, que é a nossa paz. Certo. Até agora, as ofertas que a gente viu eram voluntárias, mas agora a gente chega no problema fundamental do pecado. E para lidar com isso, existia uma oferta que não era uma opção, ela era obrigatória. Essa era uma oferta necessária. Quando alguém se dava conta de que tinha pecado, mesmo que sem querer, era preciso fazer essa oferta. Era o meio de purificação para poder restaurar o relacionamento com Deus que o pecado quebrava. E presta muita atenção nesse último passo. A remoção do corpo do animal para fora do acampamento era um ato altamente simbólico. Significava que o pecado estava de fato sendo levado para longe do meio do povo.
E esse ato de levar o pecado para longe encontra um paralelo poderosíssimo. Assim como o corpo do animal era levado para fora, Jesus foi crucificado fora dos portões da cidade, como dizem Hebreus. Ele levou o pecado para longe de nós, nos purificando de uma vez por todas. A gente analisou 4 rituais bem diferentes, né? Mas eles não são só uma lista de coisas separadas. Pelo contrário, eles formam um quadro único, completo. Cada um revela uma faceta diferente de uma mesma necessidade e de uma mesma solução. É aqui que todas as peças do quebra-cabeça se juntam. Agora, a gente vai ver como um único sacrifício perfeito cumpriu o significado de todos os outros, tornando todas aquelas sombras obsoletas. Esse resumo mostra isso de forma brilhante. Cada oferta antiga destacava um aspecto da obra de Cristo que é única e completa. Onde antes eram necessários vários sacrifícios para expressar dedicação total, gratidão, comunhão e perdão, agora um único sacrifício perfeito abrange tudo isso e muito mais. E assim, a grande lição desses textos antigos se torna um desafio para a gente hoje. Aquele sistema de sacrifícios acabou, claro, mas o princípio por trás dele continua valendo. Um convite para viver uma vida de gratidão, de obediência, de comunhão, como uma resposta a esse sacrifício perfeito que foi feito por nós. E a questão que fica é, como essa compreensão toda transforma a forma como a gente vive hoje?